Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta série de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa tarde, nossos queridos internautas. Que alegria, que satisfação estarmos aqui de volta ao programa O Estudo das Obras de André Luiz, com o livro E a Vida Continua. Nós vamos entender, nós vamos compreender como é que é essa vida lá do outro lado. Existe algo além da matéria? Nós já compreendemos, nós já sabemos disso. E André Luiz prova todas essas vertentes através das suas obras. E nós, estudando uma delas, que é E a Vida Continua, justamente o último livro. Neste aspecto, nós estamos aqui com duas belíssimas convidadas, que é Ilmara Santana. Boa noite, boa tarde, Ilmara, tudo bem? Muito boa tarde, muita paz a todos. Tudo bem com você, Ilmara? Tudo ótimo, maravilhoso. Maravilha, que bom. Seja bem-vinda, Ilmara, ao nosso estudo. Gratidão. Seja bem-vinda. Boa tarde, Patrícia Brito, tudo bem? Tudo bem, Renilda? Boa tarde, Ilmara, boa tarde, Renilda, boa tarde a todos. Patrícia, muito bem. Então, sabendo que nós estamos nesse estudo, nós vamos então convidar a nossa querida Patrícia Brito para a prece inicial. Por favor, Patrícia, fique à vontade. Amado Mestre e companheiro Jesus, te pedimos, Senhor, mais uma vez, sede conosco, nesse momento onde buscamos, através desse estudo, uma melhor compreensão dos teus ensinamentos, a fim de que essa compreensão possa trazer o alimento, a nossa fé, a nossa esperança e as nossas certezas de espíritos eternos em processo de evolução que estamos. Gratidão, Senhor, por mais um dia, gratidão pela oportunidade e gratidão, acima de tudo, pelo momento em que nos encontramos nesse processo de evolução. Que a sua presença e a presença dos irmãos de luz seja conosco agora e sempre. Que assim seja e assim será, em nome do ressuscitado da Galileia. É uma grande satisfação estarmos nesse estudo. Que maravilha. Eu costumo dizer que é um sonho realizado, termos a oportunidade de estudar as obras de André Luiz. Muito bem. E nós estamos no capítulo 3. Né? O capítulo 3, onde vai falar sobre ajuste amigo. Que ajuste é esse entre Evelina e Fantini, Ernesto Fantini? É uma conversa que eles trazem, cada um falando das suas emoções, falando do seu coração. Evelina abrindo a porta da sua intimidade para falar para Ernesto do seu sentimento quando um rapaz que a namorava, então veio a praticar o suicídio. Né? Então, a gente percebe que é um momento em que Evelina se sente à vontade para expressar suas emoções juntamente a Ernesto. Vocês observaram isso, Patrícia Brito? Sim, com certeza, né? É um momento
onde ela está passando por uma grande fragilidade emocional e ela traz, né, todos esses medos dela, todos esses anseios, através desse diálogo com ele nesse capítulo. É muito interessante. Onde ela vai expor a fragilidade dela. E você, Ilmara, o que você observou como um todo no capítulo, para daqui a pouquinho a gente adentrar cada parágrafo? Eu fiz uma analogia, fazendo a leitura desse capítulo, muito interessante. Me pareceu até um terapeuta, junto com sua atendida, né? Onde você, como uma pessoa que não lhe é amiga há muito tempo, né? Mas que você confia as suas emoções, os seus conflitos. E foi terapêutica essa conversa para ela. Perfeito, perfeito. E ele foi, assim, altamente acolhedor, harmonioso nas suas palavras, né? Foi uma conversa que teve seus altos e baixos, teve seu momento de leveza. E eles, não vamos falar muito desse não, para não dar spoiler. Muito bem, Ilmara, muito bem. O que é mais interessante é quando ele começa a observar o comportamento dela na fé que ela deposita nos seus líderes religiosos, né? Ela deposita uma fé neles significativa. E para falar para eles aquilo que ela sentia, para expressar, e depois ela vem fazendo isso com ele também. A gente já percebe que existe uma confiança entre ambos, apesar de se conhecerem ali rapidamente. E aí a doutrina espírita vai explicar para a gente essas afinidades. Não é verdade, Patrícia? Com certeza, mais uma prova da reencarnação, né? Aqueles momentos em que eles se percebem numa intimidade diferente de pessoas que nunca se viram antes, trocando uma conversa de um nível tão profundo desse jeito, expondo os seus medos, a sua intimidade. Então, é uma prova onde a reencarnação se faz presente. Eles não sabem que já se conhecem, mas no íntimo dá para a gente perceber, através da própria leitura, que tem alguma coisa ali do passado entre eles dois. Muito bem. Sendo assim, diante desse confabulate, digamos dessa forma, em todo o nosso parágrafo, do nosso capítulo 3, nós vamos dar continuidade de onde nós paramos no último programa. E vai falar assim, ó, quando ele se espanta, ele até gagueja, né? Quando desconcertado, não me faça voltar ao passado, porque ela lembrou de alguma coisa. Então ele fica assim um tanto que desconcertado. Pelo amor de Deus, já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão sem escalpelar-la, Ernesto sorriu à força, com a maleabilidade das pessoas maduras, que sabem usar várias expressões ou várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos, e adiantou. Ele, preocupado com a situação emocional dela, ele vai usar uma outra expressão, a título de até não assustá-la. Não é assim que ele faz? Ilmara? Ele está entrando numa conversa, né, que para ela é desconhecida, então ele percebe isso e ele já... É como se ele se desse um freio para dizer, calma, vou devagar nesse assunto, porque estou assustando as convicções dela. Interessante. Perfeito. O respeito que se tem que ter, né, a individualidade do outro. Você está expondo os seus pontos, as suas ideias, ele como pescador de pensamentos, né, de ideais, ele respeitando os ideais dela. Perfeito, muito bem. Querida Ilmara, você continua com a leitura, por favor? Sim. Não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida? Com o apoio no confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? E ela responde: repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que, se não houvesse hesitado
tanto tempo entre dois homens teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, um infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança. E com a lembrança surja, de imediato, o complexo de culpa. Né? E nesse momento aqui, quando ela fala do complexo de culpa, é como se também ela entregasse, né, o sentimento dela, porque a culpa é uma frequência muito baixa que nós, quando estamos nesse processo, vibramos. Então, muita ansiedade, ela já estava em um processo depressivo, né? Porque a culpa, ela leva a ansiedade e a depressão. A culpa tem uma tabela das emoções, uma pirâmide das emoções que ela fala, né? Da frequência em hertz que nós, seres humanos, vibramos. Então, a culpa é a penúltima frequência, né? 30 hertz. É uma frequência muito baixa. Quando você lembra que a frequência do amor é 500 hertz. Então, ela se abriu com ele e falou até do momento o que é que já vinha deixando ela tão inquieta durante esse tempo. E ficou evidente aqui que a doença dela também, isso era refletido dentro da doença dela, né? Essa incompreensão interna, porque ela se achava culpada por algo que, na verdade, não dependia necessariamente dela. Uhum. Eu acho interessante esse ponto também, onde ele parece questionar um pouco a fé dela, porque ele pergunta ela, logo no início aqui, né, não conseguiu porventura esquecer o moço suicida com apoio do confessionário, né? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Ele está questionando ela de uma forma parecendo que não encontrou na fé nesse momento respostas que lhe acalmassem o coração. É como se estivesse duvidando que a fé dela fosse capaz de, nesse momento, dar a ela o suporte necessário. Que ela não conseguiu encontrar na fé que ela, né, pratica o apoio para superar essa situação dentro dela. Achei isso interessante. Ele não desfazia, mas ele estava curioso para entender o porquê, que ela é uma pessoa de uma fé, né, tão grande, demonstrando ser uma pessoa bastante religiosa, e nessa situação ela não encontrou um dizer, um apoio que lhe desse essa calmaria ao seu coração. Porque a fé serve para isso, né? Para acalmar os nossos corações. É como se ele falasse assim: você está há tanto tempo confessando-se, e dentro desse processo de confissão, você não encontrou esse aconchego, essa compreensão. Não deixa, entre linhas, a gente não pode trazer a lume a situação de que ele duvidasse. Ele estava questionando-a no sentido de, durante todo esse tempo, você se confessando, já era o tempo suficiente para ter a compreensão de que você não tem culpa no processo. Você não colocou, não obrigou, não forçou, não fez nada para que ele praticasse o ato. Foi uma decisão da criatura humana. Similar são com os pais. Vamos fazer agora uma comparação. Os pais mandam que os seus filhos tirem a sua própria vida? Nenhum pai, nunca, jamais vai dizer isso. Nenhum pai. Quando um filho pratica, o pai se sente culpado. Mas poderíamos dizer assim, que culpa o pai tem? Talvez, numa análise mais profundo, o pai pode vir ter culpa por não ter dado atenção, por não, enfim, não ter cumprido o seu papel quanto pais. Falando pais, de mãe e pai. Todavia, ele não pode abraçar tal ação como sendo a sua única responsabilidade, porque o ser pode perfeitamente tomar outra atitude, não é verdade? Sim, tem a sua individualidade e o seu livre-arbítrio, né? Pois muito bem. Então, é ele que está querendo trazê-la para essa reflexão. Você não obrigou, foi uma decisão pessoal, foi uma decisão particular dele. Exatamente. Tomando essa decisão, ele fez. Por mais que ela fizesse, por mais que ela fosse provavelmente conversar com ele, se ele já havia decidido, nada o iria impedi-lo de executar tal ação. Muito bem. Então, diante dessa confissão,
e da observação trazida por Yumara, que de fato é esse grau baixíssimo, né? Evolutivo. 30 Hz, não é, Yumara? A culpa? Na verdade, assim, Hertz, né, são as nossas emoções. Sim. Né? São os nossos sentimentos. E aí, quando a gente sente medo, essas frequências que são mais baixas, medo, culpa, raiva, ódio, a gente fica oscilando, né? Quando a gente tem iluminação, amor, fé, coragem, ânimo, a gente vai subir na frequência, né? E amor, ela fica na frequência de 500 Hz, quando a gente está vibrando no amor. Então, assim, são tantos acontecimentos que tem com a gente no dia a dia, então nós ficamos oscilando. Oscilar não é legal. Então, quando a gente consegue se manter em uma frequência, é o equilíbrio, né? Sim. Eu achei interessante o que a Patrícia falou, assim, no sentido que a religião, sim, ela pode trazer o resgate da fé, porque é religar, né? É a ligação de nós com o nosso relacionamento com Deus. E isso foi importante, essa sinalização, porque a religião, muitas vezes, faz com que a gente se erga. Quantas pessoas, né, conseguiram se reerguer dentro de um ambiente, né, de um templo religioso? Mas eu percebi aqui que ele queria saber dela, como se ele estivesse realmente investigando, né? É como a conversa dele, ele tá levantando os pontos para ir, ele está indo devagarzinho nesse ponto, tentando ver o que está acontecendo com ela. Foi o que eu percebi. Para reanimá-la. Assim. Isso. Exatamente. No próximo parágrafo, vai prosseguir dizendo o seguinte: não se agaste. Diz Fantine. A senhora está muito jovem. Continue, Patrícia. Como acontece a mão que a pouco e pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Muito interessante essa passagem, né? A sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Ou seja, numa frase curta, a vida ensina, né? A vida ensina. E à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos... não é perdendo essa sensibilidade, é aprendendo a ver as coisas com outros olhos, é dando o valor que cada situação merece, é reavaliando cada acontecimento. Porque no início, ela, por ser uma pessoa jovem, né, nós jovens também, quando tínhamos, né, estávamos na nossa juventude, nós tínhamos uma visão diferente, uma visão mais pueril, mais infantil, mais romantizada da vida, de trabalho, que, né, a gente espera que se alcance. Mas à medida que vamos amadurecendo, vamos fazendo parte de outros enredos da vida, vamos vendo os acontecimentos reais, vamos tendo a compreensão melhor e maior do que faz o todo, nós vamos, não é endurecendo, nós vamos perdendo essa sensibilidade, porque nós vamos valorizando as coisas de acordo com o que elas merecem. Nós não perdemos mais tempo com coisas banais, com coisas inferiores, que não valem a pena nós estarmos prendendo, desgastando nossa atenção, nossa energia com aquilo. Nós estamos no momento da nossa maturidade que a nossa consciência não nos permite mais isso. Então, não é que vá endurecendo, mas à medida que vamos amadurecendo, nós vamos ficando mais sábios e assim nós vamos dando o valor certo a cada coisa. Foi o que eu percebi nesse comentário dele. É uma das funções ou um dos papéis do Espiritismo, Patrícia, é justamente promover esse despertar da consciência humana. Porque quando nós despertamos consciencialmente, saímos do patamar onde tudo para nós tem um significado expressivo. À medida que nós alcançamos essa evolução, este crescimento, nós percebemos e começamos a colocar cada coisa no seu devido lugar. Exatamente. E colocando dando o lugar para cada situação, nós, tem uma questão muito importante que essa Yumara trouxe há pouco, nós conseguimos manter, ela falou das emoções, um equilíbrio emocional, o que é extremamente desafiador na atualidade. Muito. Manter esse equilíbrio.
Mas quando a gente percebe, isso aqui é importante para mim, não. Então, pronto, joga fora. Aquilo que Patrícia me disse, tem tanta importância assim? Não. Então, joga fora. O que acontece é que nós damos importância demasiada naquilo que não deveríamos valorar. Valorizar, exatamente. Aí, né, desperdiçamos energias que, no momento, são preciosas. A gente se resguardar para se proteger, né, para ficarmos sempre nesse nível de equilíbrio que nós precisamos nos manter. Mas vamos lá, continuar. Só um minutinho, Daniela. Patrícia. Patrícia. Ilmara, você quer falar alguma coisa, Ilmara? Nossa, tá maravilhoso. Essa questão do despertar é muito profunda, né? O despertar espiritual. E principalmente agora, né? A gente tá vivendo um momento tão especial em nossas existências. Estamos na transição planetária. Nós estamos sentindo as coisas fervendo, as pessoas estão fervendo. Então, esse olhar que aí tem que ser, às vezes eu não consigo fazer, era isso que eu queria falar. Às vezes eu sozinha não consigo fazer isso comigo. Essa conversa que eles estão tendo, né? Por isso que eu digo, é uma conversa terapêutica. Então, muitas vezes, eu não vou conseguir fazer sozinho isso. Eu vou ter que pedir ajuda. Então, a minha observação é mais nesse sentido, do saber pedir ajuda, né? E para que as pessoas que estejam nos ouvindo também, né? Por onde eu vou começar? Peça ajuda. Pedir ajuda é você ir a um templo? É você estudar? É você praticar o evangelho lá? Sim. É você meditar? Também. É você procurar um terapeuta? Também. Um psicólogo, um psiquiatra, a depender do que você está sentindo, você vai precisar, né? Se a gente está num processo de ansiedade e depressão, a gente precisa de um psiquiatra para harmonizar os nossos hormônios e para depois o nosso corpo funcionar sozinho, né? E isso, o que a gente está vivendo hoje, é normal alguém chegar para você assim, estou ansioso. Não se sinta mal por isso, porque é mais do que normal. As pressões estão grandes nesse momento, mas as pressões estão grandes, mas é para que nós busquemos, né, esse aperfeiçoamento, esse despertar. Isso é como se nós estivéssemos assim sendo chamados o tempo todo para isso. Então é interessante que a gente também tenha esses olhos e esses ouvidos, né? Porque às vezes a gente está vendo as coisas acontecerem e a gente, por que está acontecendo? Não, é porque justamente a gente está sendo chamado de alguma forma, através de teste ou de prova, seja lá o que for. Mas a gente está sendo convocado para esse despertar, né? Basta a gente ter esse olhar. Achei tão interessante vocês falarem assim sobre as coisinhas que acontecem, né? Dia a dia, e a gente desperdiça nossa energia, né? Isso aí dá um grande estudo sobre isso. Vou falar, senão vai levar tempo. Muito bem. Né? Nós observamos também. Gosto muito de mencionar, Ilmara, quando você traz a questão da terapêutica, da terapia, porque a gente também há de pensar que nem todo mundo dispõe de recurso financeiro para custear um processo terapêutico. A gente sabe dessa realidade. Então, a gente costuma dizer o seguinte, as pessoas que percebem que precisam de ajuda, procura qualquer que seja o templo, não necessariamente um espírita, mas o lugar onde o seu coração, o seu campo energético se afina e vá participar de grupo de estudo. Para nós, grupo de estudo é uma das excelentes oportunidades para a cura desta alma sofrida. Não é o único recurso, porque quando a alma está demasiadamente maltratada, ela precisa, certamente, da parte medicamentosa. Todavia, se associa a parte medicamentosa com a terapia de grupo, amigos, com certeza nós conseguimos superar qualquer que seja o desafio. Porque o Cristo, na sua misericórdia, ele sempre diz, pede e obtereis. Depois ele fala, não temas, eu estou contigo. E quando nós chamamos de forma, com as entranhas da nossa alma, por nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza que ele vem nos socorrer. João Paulo Gonçalves, seja bem-vindo. João Paulo
parece que Paulista, deve ser Paulista, Pernambuco, mas João Paulo está conosco. Obrigada, João Paulo. Um abraço para você, seja muito bem-vindo. Fique à vontade que a casa é nossa. Continue, Patrícia, por favor. Vamos lá. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. Nesse momento, ele está, mais uma vez, convidando-a a perceber que, de fato, de forma irrefutável, ela não era culpada por todo o processo. Durante todo, ela diz assim, como ele coloca muito bem, num salto, pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos. Ainda veremos muitos. E isso vai acontecer. Então, ele está assim, chamando, conclamando-a a observar-se e perdoando-se, entendendo que ela não traz uma responsabilidade direta da situação a qual Túlio se colocou à disposição, ele praticou o ato que foi tirar sua própria vida. Vocês percebem o cuidado que nós estamos tendo em não usar a palavra suicídio, porque isso, de alguma forma, já estimula as pessoas. Então, nós usamos sempre outros termos para não estar focando na palavra propriamente dita. Tudo bem? Tudo bem. Isso chama a atenção dela para mostrar realmente que, né, muitas coisas ainda acontecerão independentes, né, da nossa vontade, da nossa existência, porque a vida é um fluxo contínuo, não para nunca, independente de estarmos aqui ou não, mas na pretensão dele, reafirmando que estarão aqui, mas que a vida continuaria, e cada um com seus processos, independente da vontade deles. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha a ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção. Patrícia, antes disso, Ilmara está ali querendo falar, desejosa para comentar essa parte aqui. Ilmara. Fala, Ilmara, minha filha. Fala aí, Ilmara. Olha só o que ele diz, a senhora Serpa. Pode comentar, Ilmara. Eu queria comentar um pouco sobre o anterior, né? Quando ele fala assim, olha, saindo dessa situação que nós estamos, ainda veremos, né? Ele quer dizer assim, isso não é algo que é implícito a você, né? Isso é algo do mundo, né? Então, saindo da nossa situação aqui, que nós vamos alcançar a saúde, que era um desejo deles, né? Alcançar essa saúde, e ele ainda fala para ela assim, como se quisesse assim, não apenas consolando, mas colocando um ponto de realidade, vão acontecer muitas calamidades no mundo ainda, independente da sua situação, do que você pensa, né? E aqui, quando ela realmente, né, é como se ela tivesse, tudo que ele falou, o coração dela é como se estivesse recebendo um bálsamo, né? Um perfume, uma calmaria, alguma coisa que aliviou a dor. Então, essas palavras que ele trouxe fez com que ela refletisse. Por isso que desde o início, eu vim colocá-lo como, nesse bate-bola inicial aqui dele, ele é como se fosse um terapeuta, né? Porque ele veio com palavras que fez com que ela, primeiro ele levantou o ponto dela, né? Fez o diagnóstico, e depois ele trouxe palavras que fez com que ela refletisse, porque ela refletiu, né? Ela parou, ela refletiu. E aí ela sentiu também dentro do coração dela, né, esse alívio. E, enfim, fez a pergunta, né, que não quer calar. A Patrícia continua. Ela aproveitou. Observem o que André Luiz coloca. Ganhar ensejo para balsamizar suas feridas íntimas. Quantos irmãos nossos estão por aí com essas feridas, essas crostas nas suas almas, sem saber como cicatrizar? A gente observa que se tem muitos. E é em função dessas feridas que muitos dos nossos irmãos tomam decisões similares à de Túlio. Percebem? Muitos.
não encontram um sentido para a vida, não encontram uma alegria de viver, uma satisfação por estar aqui encarnado. Não encontram uma explicação que nós somos seres eternos, por não encontrar, vendo apenas o preto e o branco, o que é que fazem? Toma atitude que o rapaz que ela mencionou tomou. Então, por isso que nós, quanto espíritas, nós levantamos a bandeira dizendo, fique aqui, continue com a vida que vale a pena, agarre-se a ela. E como disse o Mara, peça ajuda. Pedir ajuda é sinal de humildade. Nem todos continue aí, Mara. Nem todos conseguem encontrar esse equilíbrio sozinho, né? Perfeito. Então, precisa, sim, muitas vezes, de uma palavra amiga, né, de um terapeuta, de um alimento na fé, para que possa despertar para esse refazimento, para a necessidade de estar encontrando esse equilíbrio dentro de si, onde ele possa, daí, começar a sanar essas feridas. Uhum. E, assim, só para a gente fechar esse parágrafo, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos aqui agora falando, mas essas feridas também podem existir em nós. E nós que já temos essa compreensão, jamais desistir de nós mesmos, buscarmos companhia. Não é uma companhia, eu tenho que buscar um marido, eu tenho que buscar... Não é buscar companhia no sentido de você mesmo. Você se encontrar com você conversar com, buscar se entender. E aí, entendendo o seu contexto, não vai dar. Precisa ali para o vizinho, uma pessoa de confiança, e poder conversar. Muito bem. Prossegue, Ilmara, com a leitura, por favor, Ilmara. Ok. O senhor que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Isso é fantástico. Amei quando ela colocou assim, ciências da alma. Amei essa fala. Como é que você entende isso, Ilmara? Eu entendo que é como se o nível de reflexão dela está tão profundo que ela já está se questionando. Na verdade, eu vejo essa pergunta como uma afirmação. Nossa, então existe mesmo reencarnação? Ele está falando de reencarnação, as afirmações dele estão tão, né, com raciocínio lógico. Deixa eu perguntar, mas é como se fosse uma pergunta assim, que dá uma deixa de como se ela já estivesse sim acreditando na reencarnação. Sim, né? sim. E aí ele responde, né? Fantini estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente da sua inquirição veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos veremos uns aos outros quando não mais estivermos nesse mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Imagine se nós víssemos hoje, em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, no encontro social, num baile, por exemplo, com qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam, agora um do outro, seria imediatamente banido das nossas cogitações. Perfeitamente. Então, eu senti assim que é um pouco do que a gente estava falando há pouco, né? Que a gente está passando por determinadas situações para realmente vivenciar, né, essas questões internas que cada um de nós viemos, né? Cada um de nós viemos, como Renilda comentou, não, essas dores podem estar em nós, sim, estão em nós essas dores. Nós viemos aqui para nos curar dessas dores, né? Para passar por essas experiências, né? As pessoas, tem muitos canalizadores por aí, eu assisto muitos canalizadores, tanto da doutrina e fora da doutrina, e eles falam muito, gente, o planeta Terra é o planeta que todo mundo quer vir, porque quer vivenciar esse mix de emoções. Nem todos os planetas têm esse mix de emoções que aqui tem. Então, eu vejo assim, são experiências realmente que a gente tem que passar. Então, realmente, essas circunstâncias que ele fala, né?
O que a gente vive é filho realmente das circunstâncias. Senão a gente não ia nem estar ligando por tal situação. Ou não, eu vou pensar nisso. Não tem como pensar nisso, porque eu nem vivenciei esse problema. Então a gente realmente precisa passar pelas situações para poder vivenciar o problema, vivenciar, refletir sobre essa cura. E só assim chegar, né, ao despertamento. Que não é nada assim. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, por que tem que ser com dor? É porque a gente tem as nossas existências, né? Nós temos as nossas existências. O nosso cérebro em si, ele tem... quando a gente começa a estudar o cérebro, a gente percebe que ele tem várias formas de fuga. Então, gente, é muita coisa. A gente pode fugir a existência toda e não querer encarar. Tem uma lição do Evangelho que ele fala assim que a fé remove montanhas, né? E aí quando a gente pergunta no Evangelho mesmo, tem, mas que montanhas, né? Quando eu era pequenininha, eu pensava que era montanha mesmo. Mas quais são as montanhas? E o Evangelho responde, as montanhas são as nossas existências. Porque a gente fica ali, ó, não quero enfrentar isso. Aí vem as circunstâncias e fazem com que a gente passe e tenha realmente, se tem circunstâncias que são de muitas dores. E a gente acaba passando por essas dores para realmente ter esse despertamento. Patrícia. Ilmara, mas não necessariamente a gente precisa despertar pela dor, né? Porque a própria doutrina ensina pelo amor ou pela dor. Mas, imperfeito que somos, nesse planetinha Terra que abençoado nos recebeu, um dia chegaremos lá nesse processo, alternando entre dor e amor, nós chegaremos lá. Mas vai caber a inteligência de cada um, buscar dentro de si, curar as suas feridas da alma, porque todos temos nossas feridas da alma, precisamos encontrar a nossa cura, fortalecendo a nossa fé, o que é importantíssimo, não importa onde, num templo, com o sol, com o mar, com a natureza, o importante é você encontrar esse ponto de equilíbrio dentro de você através da fé, se trabalhar, se melhorar, e aí, através do amor, da leveza, acreditando e sabendo que somos parte de um todo, trabalhando em prol do todo, unidos, né, para podermos, assim, evoluir através do amor e da união. Não necessariamente através da dor. A dor é uma questão de escolha, de visão. Mas vamos lá, vou continuar, né? Só um momento, veja só. Essa ciência da dor precisa ser um pouco mais explorada. Nós observando ao longo do processo da evolução da doutrina espírita, e a gente nota que a ciência espírita ela tem essa preocupação em estudar a alma. E é justamente esta ciência que vem decodificar para a criatura humana a sua origem, natureza e destino. Porque até então nós não sabíamos. Se nós formos lá na Idade Média, onde o que hoje acontece a cada 40 minutos, parece, ou 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida, antes era muito pior este processo. Era muito pior. Por quê? A criatura humana não sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele irá. E nós já entendemos que nós iremos exatamente para um ambiente o qual nós estamos construindo hoje. Como é que eu estou construindo o meu futuro? Porque Jesus fala da vida futura. Como é que eu estou construindo o meu futuro quanto espírito? Com o que nós falamos, o que nós fazemos, sentimos e pensamos. Então, essa tríade de sentir, pensar e agir é o que vai construir a nossa casa no futuro. E essa ciência da alma, que é a doutrina espírita, ela vem nos trazer todo esse aspecto de explicação, de esclarecimento, para que nós possamos entender e, nessa compreensão, acordar esse espírito que ainda está dormindo. Quantos espíritos ainda dormem por aí? E é justamente o nosso papel. Por isso nós estamos aqui estudando. Temos Ilza Godinho, seja bem-vinda, Ilza. Estamos aqui estudando para que outras almas também escutem essas verdades e compreendam que depende apenas e tão somente de nós esses passos que daremos em frente, em direção à nossa evolução. Depende do ser humano, depende de você. Por mais que os pais falem, mas se você não decidir, não vai adiantar. E ainda tem uma questão, um agravante
eu diria assim, mais séria. Não tem como, Patrícia e Ilmara, João Paulo e Ilza, não há possibilidade de uma mãe estar em um patamar mais elevado e ela levar o filho para onde ela está. Não existe essa possibilidade. Se o filho está num patamar menor, tanto tá, a prova indiscutível e irrefutável está aí em nosso lar, a mãe de André está num patamar mais evoluído e ele não consegue ir para onde ela está. Então, filho, escuta a tua mãe. Se mãe diz não vai, não vai. Ela conhece um pouco mais, os pais conhecem. E neste momento que eles conhecem um pouco mais e diz não, ele está cuidando da sua alma. Está cuidando de você. Vamos nos debruçar para estudarmos mais essa doutrina, para compreendermos, como colocou a Evelina Serpa muito bem, para compreendermos a ciência da alma. Isso é muito fantástico, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui confabulando sobre isso. Eu já ia usar essa palavra sua, Renilda. É fantástica essa doutrina que nos traz essa fé raciocinada. As coisas não acontecem porque Deus quis assim, porque Deus fez assim. Não cabe mais esse tipo de resposta às nossas indagações. E a doutrina, ela nos trouxe essas respostas que nós precisávamos para alimentar a nossa fé, para fazer com que ela cresça, com que ela se expanda, e não com que ela murche com esse tipo de resposta pequena que não alivia as nossas dúvidas, não preenche o nosso coração. A doutrina traz respostas que preenchem, que fazem sentido ao nosso coração. E quanto mais a gente estuda, mais busca, mais a gente se sente fortalecidos, amparados. A gente acredita que num futuro melhor e que exercer a fé, exercer a bondade, a caridade e em busca do bem faz sentido. É para isso que estamos aqui. Então, como eu disse que ia utilizar essa sua palavra, isso é fantástico. Isso é fantástico. Ela tem esse quê de extraordinária. Maravilhoso. Ela faz aguça em nós o questionamento e no momento que aguça isso, traz de forma fabulosa a fé com a razão. Você vai acreditar sabendo por que ou para que estamos acreditando. Por isso nós já sabemos que não existe o acaso. Não. Muito bem, Patrícia. Prossegue, por favor, querida. Nossa inteligência em ação através desse consolador, que é isso que ela é, né? Esse consolador. Mas vamos lá. Continuando a leitura, né? É verdade. A moléstia aflitiva nos dá direito de entretecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Exatamente. Porque na hora da fragilidade, aonde a doença bate a porta, os pensamentos, eles vagueiam. Aí você para de pensar naquilo que era concreto na sua cabeça, a sua vida, o seu amanhã, os seus afazeres da semana que vem, né? Para começar a pensar em outras coisas que antes você não ligava, você não prestava atenção, que acontecia ao seu redor, nem mesmo com você. Então, dá direito de entretecer, direito de pensar, direito de buscar novos recursos e novas interpretações ao redor da vida. É como se a sua antena, de repente, despertasse, se ligasse e começasse a captar tudo que passa ao seu redor. Novas opções, novas formas de enxergar. Então, isso também é um momento de aprendizado. A dor e a morte são momentos extremos de grande aprendizado. Porque se nós pudéssemos estar nesse sentido despertos o tempo todo para tudo que acontece ao nosso redor e não somente focado no nosso mundinho, no nosso cotidiano, no nosso aprendizado, nosso despertar seria bem mais rápido e seria muito mais profundo. Aí, por que a dor? Porque a dor faz com que a gente pare nesse momento e preste atenção a tudo que está acontecendo ao redor. Porque a dor está para todos. A dor não está só para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho. Mas eu só vou parar para prestar atenção à dor quando ela está em mim. Não era para ser assim, né? Eu tenho que prestar atenção à dor em todos que estão ao meu redor, mais distantes. Eu tenho que buscar trazer um consolo, um alívio para eles, porque no momento da minha dor, agora que eu estou passando, eu também estou buscando, também estou querendo isso. Então, por que não pude observar, perceber e dar isso?
uma palavra amiga, um ombro. Então, a sua fala nos faz lembrar do seguinte, Patrícia, quando você fala assim a minha dor, isso e aquilo, nos faz lembrar o seguinte: hoje nós temos a ciência chamada, uma matéria chamada linguagem do corpo. Tem um livro fantástico sobre esse estudo. E ela vai explicar se está doendo no lado direito, se do lado direito tem alguma coisa doendo, é alguma problemática nossa com o sexo, com a pessoa com o sexo feminino. Se for do lado esquerdo, é com o lado, o ser masculino. E aí vai provando cada coisa. Gente, é algo fabuloso quando nós nos detemos a estudar um pouco mais essa ciência ou essa matéria, que é a linguagem do corpo. E ela explica, está com problema na visão. O que você não quer ver? Qual é a problemática que você está vivenciando e que você não quer ver? Se você está com um problema no laríngeo, o que você está vivenciando, mas você não quer falar, você não fala, isso lhe causa esse transtorno todo na sua voz, problema na comunicação. Então, cada parte do nosso corpo que adoece tem uma explicação dizendo o porquê, o para quê disso. Entendendo isso, fica mais fácil encontrar a solução. Fica mais fácil nós entendermos que não é tudo remédio, porque hoje não estamos condenando aqui de hipótese alguma a matéria, mas hoje tudo é medicação, tudo é fórmula, tudo é isso, e as pessoas se automedicam. Pelo amor de Deus, não se automediquem, procurem um profissional da área de saúde para tal situação. E essa automedicação, ela vai também prejudicar de forma significativa o nosso corpo espiritual. Então, tenhamos muito cuidado com o aspecto da automedicação e no que ela ainda abordou com relação à dor. Se está doendo em alguma parte, preste atenção, alguma mensagem que quer nos passar a dor nessa parte do nosso corpo. Gostaria de fazer esse comentário. Muito bem, vamos prosseguir? Você quer falar, Ilmara? Quer comentar alguma coisa, querida? Ela apareceu assim com aquela sede. Preciso falar. Que massa, que ótimo. Poxa, tão interessante a sua fala, porque parece até que você é uma daquelas terapeutas comunitárias, né? E você falou de outra forma da terapia em coletiva, né? E na terapia comunitária, justamente, é assim que eles entendem e fazem as interpretações. É através desse... Será que eles leram esse livro? Depois eu quero eu ler também. Mas, assim, a metodologia deles é baseada nisso aí, para identificar onde é o problema. É muito interessante. A dor como gatilho de transformação e mudança, né? Mas vamos continuar. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido. Todavia, o espírito seguirá adiante, sempre adiante. Ok, vamos lá. Né? Romantizando, né? De comentários. Aquela antiga conclusão das novelas de amor, que o romance e a novela em si, o romance que a gente adorava ver, passar, acompanhar, acabava, mas a vida dos personagens na nossa ilusão continuava. Então, é exatamente isso. A vida aqui, na real, né, pode se encerrar, mas a vida do espírito, essa continua. Independente de onde esteja sintonizado, para onde irá, mas a vida continua. Porque o espírito é imortal, ele não tem fim. Então, ele não para de viver. Até aqui, agora, nesse momento, nós temos essa vida aqui no plano encarnado e no plano imaterial. Então, nós temos duas vidas que levamos ao mesmo tempo. Uma se encerra, que é a vida da experiência na carne, no corpo, no físico, mas a vida do espírito, onde o aprendizado é muito mais intenso, é mais fixativo, continua. E é importante a soma desses dois aprendizados e não acreditar que só se aprende na carne ou que só se aprende no espírito.
Os dois trabalham em conjunto, porque tem emoções e sensações que você não consegue, né, reafirmar somente estando na carne. Então, tem emoções e sensações que precisamos estar aqui, mas no espírito também. Vale a pena ressaltar, Patrícia e Omara, quando ele traz o envoltório da carne tombará consumido. E nós precisamos perceber que se faz necessário cuidar deste corpo físico, reverenciá-lo, mas não precisamos adorar de forma excessiva. Nada em excesso é valioso e leva aprendizado ao espírito. Cuidar, não cultuar. Há pessoas que têm um comportamento para com o corpo físico absolutamente exagerado. Outros, um cuidado exagerado, outros um descuidado, um descuido exagerado. Então, a gente percebe o desnível e a oscilação que existe entre um e outro. Esse corpo vai perecer, sim. Ele voltará a ser zigoto, a ser ozônio, a ser os elementos químicos conforme a tabela periódica lá na química nos fala. Todavia, o nosso espírito prossegue. Portanto, precisamos, sim, desde já, cuidar do nosso corpo. Como, por exemplo, bebendo água. Beber água é fundamental, gente. Há pessoas que não bebem água, gerando uma série de problemas físicos, porque não bebe água. E outra coisa, normalmente as pessoas que têm a pele muito enrugada são as pessoas que não bebem água. Aí vai ter problemas urinários, o seu sistema, o aparelho urinário, o seu aparelho urinário vai trazer problemas, o rim, quer dizer, toda a estrutura física da criatura humana apresentará problemas só porque não bebe água. Principalmente os idosos. O idoso precisa estar sempre alguém oferecendo água, porque o idoso, naturalmente, ele não tem mais aquela sede de antes. E nós, que estamos na flor da idade, precisamos ter o cuidado de estar ingerindo pelo menos, no mínimo, 2,5 litros a 3 litros de água, conforme o peso da criatura a qual está encarnada. Nós gostaríamos de fazer essa observação. Muito bem. Ilmara? Quer falar alguma coisa, querida? A importância da obra. Parece que oscilou sua internet aí, Ilmara. Sua internet parece que oscilou um pouco. Tudo se resume em equilíbrio, né, Renilda? O equilíbrio. Para tudo na vida, para tudo tem que ter equilíbrio. De mais excesso, de menos é falta. Então, para tudo, em todos os níveis de nossa vida, temos que ter equilíbrio. É a palavra fundamental. Pronto, Ilmara? Deixa eu continuar. O Senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar no outro lado da vida? Olha que pergunta fabulosa. Né? Isso realmente é sensacional. Pensar em alguém que gostaria de encontrar. Quem você gostaria de encontrar no outro lado da vida, Ilmara? Meu anjo da guarda. Na verdade, toda a equipe espiritual que está aqui, que assinou promissória por nós, que vive por nós, luta junto com a gente, mas não pode tomar nosso livre-arbítrio, mas está ali torcendo para que dê tudo certo. Eu gostaria de me encontrar com eles. Perfeito. E você, Patrícia? O meu vai demorar muito ainda da gente se reencontrar. Por quê, mulher? Porque o único que eu queria realmente encontrar era Jesus. Vamos trabalhar, minha filha, para isso. Bom, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, meninas. Nós vamos... eu imaginei que fôssemos terminar esse capítulo hoje, mas não foi possível. Porém, não podemos concluir o programa sem responder as perguntas. Portanto, vamos usar esses minutinhos que faltam para a gente responder a pergunta de Sival Coelho, IP Amarelo, Gramado, Rio Grande do Sul. Ele pergunta assim, devemos ainda ser indulgente mesmo com aqueles que nos roubam uma vez, depois mais uma vez e mais uma vez? Tem limites para a indulgência?
Olha que pergunta, gente. Tem limite para indulgência? Então, Sival está questionando se essa pessoa que já roubou ele uma vez, já roubou não sei quantas vezes, o que a literatura diz, Sival? Indulgência é nós termos compaixão, é perdoarmos, é relevar, é buscar compreender a pessoa que de alguma forma nos ofendeu, nos magoou, nos maltratou. Entretanto, Sival, nós na condição de criaturas humanas ainda reencarnadas, se aquela pessoa já nos bateu, pelo amor de Deus, fecha a porta, meu filho. Fecha a porta, você não vai deixar a porta escancarada para que você adentre quantas vezes ele desejar para estar lhe provocando mal-estar. Não é verdade, Patrícia? O que é que você me diz dessa pergunta de Sival? Com certeza, né? A indulgência, ela tem que ser contínua, porque ela tem que fazer parte de você, da sua moral, da sua índole. Então, é um pedaço seu que não pode ser extirpado em momento nenhum, sob situação nenhuma. Agora, cabe também a inteligência de você saber se poupar, de você se preservar, porque é um direito seu se preservar e preservar o que é seu, dentro das leis, procurar tomar medidas em que você não seja agredido, ofendido dessa forma aviltante, porque uma vez a pessoa cometeu o erro, normal, você não sabia, mas a partir do momento que você sabe, é obrigação sua de estar precavendo para não acontecer mais. Você tem a responsabilidade com isso, de não ser conivente, né, com essa situação em que o irmão agora se encontra, de estar aí, de estar trazendo para ele mesmo algumas coisas que depois ele vai ser chamado a ser responsabilizado. E cada vez que ele comete esse ato, aumenta aí que ele está infringindo as leis, aumenta aí a penalidade dele. Então, cabe a você ser indulgente sempre, sempre. É educacional, né? Ele ser Sival, ser um instrumento de educação para este ser. E o Mara? Essa preservação é importante, porque se você não se preserva, é como se você não estivesse se amando, né? Muitas vezes, quando a gente não faz, não delimita, a gente adoece. Então, a gente tem que se conhecer também, para ver até que ponto eu posso, né, ter um tipo de relação com outra pessoa, até onde eu posso ir nessa relação, mas a partir do momento que eu também não rumine, né, que eu não fique cultivando no meu coração rancores, sentimentos negativos, isso vai me adoecer. Então, eu tenho que pôr limites até onde eu posso ir na minha relação com tal pessoa. Então, isso também é autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala em preservação, a gente está querendo ir por esse caminho. Além disso, meninas, para além disso, o posicionamento. Sival, você precisa se posicionar para com essa criatura. E nesse posicionamento você vai estabelecer limites. Até aqui, basta. E esse comportamento também nós estamos educando a pessoa que, porventura, esteja cometendo esses atos. Tudo bem, Sival? Espero que as nossas respostas tenham confortado ao seu coração, estimulando-o a tomar uma decisão. Isso só você pode tomar. Ana Cristina Candelária, de Natal, Rio Grande do Norte, ela pergunta assim: será possível que somente pela dor, viu, Ilmara, e o mal praticado, poderíamos chegar ao bem e melhorarmos no caminho da perfeição? Compreender a pergunta? Sim. Comentamos isso ainda há pouco, mas vamos falar. Ela será possível somente pela dor e o mal praticado que poderíamos chegar ao bem? Pode falar, Patrícia. Não, como já dissemos aqui, não. Né? A própria doutrina, não sei se você conhece a doutrina, você está aqui nos escutando, alguma afeição, você deve ter a doutrina. Mas não sei se você conhece. Ela diz que nós podemos chegar à evolução pelo amor, pela dor. Vai depender das nossas escolhas. Não é só através da dor. A dor, como falamos também, é um gatilho para o despertar. Mas não quer dizer que só despertemos dessa forma. O amor pode ser uma grande alavanca de despertamento nosso. Ilmara? A pergunta é: quais são as suas resistências, né?
quanto mais resistente a gente é, mais doloroso é o processo. Então, quando a gente começa a se aceitar, aceitar as nossas sombras, aceitar tudo, me aceitar, eu com tudo que eu tenho, fica mais fácil, né? Eu não vou sentir tanta dor, eu não vou sentir tanta culpa, eu não vou me sentir tão mal. E lembrando que a gente está numa doutrina, né, reencarnacionista. Então, a gente sempre vai trazer coisas do presente que eu sou. Hoje eu sou a melhor pessoa que eu poderia ser, porque eu sou fruto de tudo que eu já fui, né? Por isso que eu não preciso ir no passado ver quem eu sou. Mas sim, eu posso trazer para essa existência algo que me traga dor e que seja de outra existência. Então, são as aflições do passado, mas das aflições do presente, eu posso fazer muito para que eu não sinta tanta dor. E aceitar as pessoas como elas são também, né? Aceitar as pessoas como elas são. Porque, às vezes, você quer mudar as pessoas porque aquilo não te agrada, aquele jeito lhe machuca, lhe magoa, mas temos que aprender que cada um está no seu processo particular de evolução. Então, aceitar as pessoas como elas estão neste momento também ajuda muito a aliviar as suas dores e as suas inquietações. E aceitá-las só vai fazer bem para você. Porque a gente tem a maioria de nós, né, pensamos que o problema a gente projeta muito no outro. Na psicologia tem algo falado como um processo de fuga, chamado projeção. Então, a gente sempre coloca a responsabilidade no outro. Não, a culpa é dele, é ele, é ele, é ele. E, na verdade, todos nós temos uma cota de responsabilidade dentro de qualquer tipo de relação ou ação. A gente tem essa cota de responsabilidade. E a gente também tem que parar de olhar para o outro. Porque a projeção, tudo normalmente que a gente sente pelo outro, é para conosco mesmo. Porque eu só falo do que eu conheço. Então, eu só vou falar, quando eu falo do outro, eu não conheço o outro no íntimo. Se eu estou no meu processo de autoconhecimento, eu estou lutando para me conhecer, eu não vou conhecer o outro no íntimo. Então, eu vou falar, e é normal. E é normal que eu fale do que eu conheço, né? Então, só para fechar, assim, quando você fala, assim, a busca é de si, né? Não é do outro. Mas é importante que a gente tenha essa visão que Renilda comentou, né? Do todo. Eu preciso ter a visão do todo e dar o limite. Muito bem, muito bem. A doutrina dos espíritos, ela trouxe para nós e nos convida sempre a desenvolver a capacidade de compreender que somos responsáveis por tudo que nos acontece. E ela nos explica, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Se não foi ontem, foi hoje. Logo, o convite e o chamado é: façamos o bem sempre. O próprio Jesus disse: dai a outra face. Mas dá a outra face no sentido que o outro está me fazendo mal, mas eu vou fazer o bem a ele. Porém, a minha porta não vai ficar aberta, como nós falamos ainda há pouco, com o Sival, para que ele possa adentrar sempre e estar nos espancando. Não. A gente não vai fazer isso. Nós vamos nos posicionar e dizer: basta, só vai até aqui. Este é o meu limite, eu estou te limitando. Tracei uma linha de limites. E isso todos nós precisamos nos posicionar diante das situações da vida. Não. E assim, meninas, nossos queridos telespectadores, nossos queridos amigos que assistem, que escutam o nosso programa, o nosso estudo, nós estamos encerrando nesse momento. No próximo programa, a gente continua ainda no capítulo 3, nesse confabular, nessa conversa amorosa com relação aos ensinamentos trazidos por André Luiz através da psicografia indelével de Francisco Cândido Xavier. Uma psicografia que jamais será apagada ou esquecida para nós, quanto criaturas humanas, aqui neste planeta que nos acolhe de forma tão amorosa. Desta maneira, nós vamos convidar a nossa querida Ilmara para proferir a nossa prece final. Por favor, Ilmara. Gratidão, Jesus. Gratidão ao nosso Pai Criador, ao nosso Deus Pai Criador. Agradecemos tanto pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de trocas incríveis, Senhor. Gratidão pela presença dessas irmãs queridas. Gratidão pela equipe de luz que aqui está presente, por todos que nos assistem no momento e que ainda vão nos assistir.
Gratidão, Jesus. Gratidão. Que todo esse repertório de conversa, de diálogo, de bate-papo amoroso possa chegar aos corações amigos e que uma centelha de luz ilumine a cada um que busque, que esteja disposto a esse despertar. Que cada pedido seja atendido, em nome de Deus. Gratidão, mestre. Amém. Meninas, continuem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.